Portugal vivia uma ditadura que, há 48 anos, era uma ditadura onde os direitos eram muito limitados, em que a oposição política não existia, havia eleições, mas não eram eleições livres, eram eleições controladas pelo regime, e além disso era uma ditadura que estava envolvida numa guerra colonial que durava já há 13 anos e que não se percebia que pudesse terminar com uma vitória de Portugal, porque era uma guerra em três frentes, uma guerra colonial em África que, se nem a França nem o Reino Unido conseguiram ganhar, como é que Portugal conseguiria ganhar? Portanto, o 25 de Abril vem pôr fim a uma ditadura que fazia de Portugal um país atrasado, que fazia de Portugal um país com direitos muito mínimos comparado com o resto da Europa Ocidental, e também vem pôr fim a uma ditadura que estava envolvida numa guerra colonial que estava a cansar o país, a afugentar muitos jovens para a imigração, para o exílio, sem umas perspectivas de uma saída que pudesse ser boa para Portugal. Bem, a imprensa em Portugal era censurada. Havia aquilo que se chama o lápis azul do censor. As notícias eram censuradas quando não agradavam ao regime. Muitas notícias de política, mas também às vezes notícias que parecem inofensivas. Eu recordo-me de alguns exemplos que me contam jornalistas mais antigos, uma notícia em que falava de prostitutas e homossexuais no Parque Eduardo VII, aqui em Lisboa, e que o censor mandou cortar homossexuais, como se no país pudesse haver prostitutas, mas não pudesse haver homossexuais. Uma outra notícia também que foi censurada e que às vezes conta como episódio quase ridículo é a notícia do primeiro turista a entrar em Portugal num determinado ano e o censor manda cortar que é um operário, para não vão as pessoas pensar que os operários podiam também ter férias, porque isso significava que os sindicatos podiam exigir salários melhores e que as pessoas podiam exigir uma vida melhor. Ou seja, a imprensa em Portugal antes do 25 de Abril era censurada. Hoje Portugal tem uma imprensa livre. Tem uma imprensa que é comparável lá da Europa, da América do Norte. É uma imprensa, ainda por cima, com uma tradição, porque em Portugal não há tradição de imprensa partidária. Todos os jornais querem se afirmar como independentes, todos os jornais fazem questão de ter equilíbrio na cobertura das notícias. O Diário de Notícias não é uma exceção. O Diário de Notícias era um jornal extremamente importante antes de 25 de Abril e, portanto, era muito vigiado pelo regime. Era um jornal em que o regime queria mesmo controlar, e é um jornal que continua muito importante depois do 25 de Abril, e é um jornal que se tenta afirmar como um reflexo da sociedade portuguesa. Vamos agora ter umas eleições europeias e a nossa preocupação é dar voz às principais correntes políticas em plano de igualdade, é contar o programa dos vários partidos, sem tomar partido, sem ter preferências. Portanto, o Diário de Notícias faz questão de ser um jornal independente, é só a sua matriz em democracia. O Governo tem muita responsabilidade na medida em que pode atuar, pode tomar medidas, pode ter um efeito transformador, mas o Governo, em democracia, resulta da escolha dos cidadãos e, portanto, os cidadãos não se podem limitar a escolher um Governo de 4 em 4 anos. Os cidadãos têm que perceber também que a democracia passa por um exercício permanente de cidadania e, portanto, eu não minimizaria o papel e a responsabilidade dos governantes. Os governantes são aqueles que foram eleitos para desenvolver o país, aqueles que foram eleitos para lidar com os problemas que existem na sociedade, mas também devo dizer que os cidadãos não podem pensar que as responsabilidades estão todas em quem governa. Os cidadãos, no seu dia-a-dia, nas suas empresas, nas suas coletividades, nas associações que fazem parte, nas ONGs, no seu dia-a-dia, são muito importantes também na construção da democracia. Bem, tivemos uma grande evolução. Todas as estatísticas provam isso. Deixámos de ser um império colonial, passar a ser um pequeno país europeu. E isso foi uma transformação histórica tremenda, porque Portugal, desde os descobrimentos, que não era só a parte europeia, chegou a ter território na Ásia, durante muito tempo teve o Brasil, até 1975 controlou ainda muita parte da África. Depois passámos a ser um pequeno país europeu, muito virado também para a Europa. Nestes 40 anos, além dessa transformação da personalidade do país, transformámos também a sociedade para muito melhor.
Eu costumo dizer que talvez a transformação, além das liberdades e dos direitos, a transformação maior tenha sido na área da saúde. Portugal passou a ter um Sistema Nacional de Saúde que é dos melhores do mundo. Tínhamos uma mortalidade infantil, tinha níveis assustadores. Hoje está ao nível dos países escandinavos, da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, que nós sabemos que são os melhores do mundo. Também tivemos uma grande transformação na educação. Havia um analfabetismo enorme, muitas pessoas estudavam só 4 anos, a chamada 4ª classe, e hoje temos a possibilidade de muita gente fazer até o 12º ano, muita gente ir para a universidade. Houve uma democratização no acesso à saúde e à educação, que para mim são as marcas mais importantes. E houve também, claro, a conquista da liberdade e dos direitos que eram negados pela ditadura. Bem, Jorge Miranda está a tentar sintetizar a história de Portugal. Nós tivemos uma Primeira República entre 1910 e 1926 que trouxe liberdade, mas foi muito conflituosa. Houve inclusive um Presidente da República que foi assassinado. Depois tivemos este período todo da ditadura, em que os portugueses conseguiram ficar fora, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial, e portanto presumo que ele está a falar disso quando fala que havia paz, apesar de não haver liberdade. Temos depois o período da Guerra Colonial, em que não temos liberdade e também deixámos de ter paz, porque tivemos cerca de 700 mil portugueses que foram enviados para combater ao longo dos anos em África, é imenso para um país com a nossa população. Depois tivemos o período dos primeiros 2 anos, a seguir ao 25 de Abril, que é um período complicado, em que saiu-se de uma ditadura e há excessos, há radicalismos e, portanto, há liberdade, mas o país vive uma situação conflituosa. E depois temos o período a partir de 76, que é o período em que Portugal passa a ser uma democracia constitucional e que é um período em que finalmente temos paz e temos liberdade. Jorge Miranda, no fundo, está a dizer que esse é o melhor dos períodos. Ele disse isso com razão, mas também diz isso falando em causa própria, porque Jorge Miranda é um dos pais da Constituição Portuguesa de 1976. Portanto, ele, no fundo, está a dizer que o século XX português precisou de chegar a 1976 para finalmente se normalizar, para sermos uma sociedade onde há liberdade e onde há paz. Bem, eu sou um otimista, apesar da crise que vivemos atualmente, e acho que Portugal, os portugueses, têm um enorme potencial. Nós temos 2 problemas de comparação, que é Portugal de hoje compara-se muito com o Portugal dos descobrimentos, que era uma potência mundial, era um país com uma influência e uma pujança tremenda. E, portanto, comparado com isso, parece sempre que somos um país pequeno e um país com pouca importância. E a outra comparação, também que muitas vezes é injusta, é que nos comparamos sempre com a parte mais rica do mundo, que é a Europa Ocidental. E, portanto, quando nos comparamos com a França, com a Alemanha, com a Holanda, com a Bélgica, também parece que somos um país pobre, um país atrasado. Mas a verdade é que quando olhamos para Portugal numa perspectiva do mundo, Portugal é um país admirável a vários níveis. É um país democrático, é um país que consegue assegurar saúde e educação o essencial da sua população. É um país que tem uma pujança cultural enorme, é um país que tem uma língua que é falada por mais de 200 milhões de pessoas no mundo. É um país que não tem inimigos nem hostilidades mundo fora, o que é muito relevante, tendo em conta uma história que tivemos, inclusive de império colonial. Portanto, Portugal tem todo um caminho a perseguir, que pode ser um caminho de sucesso. É um caminho que não é de um sucesso garantido, tem muito a ver com a capacidade de quem governa Portugal, tem muito a ver com a capacidade também dos portugueses de serem capazes de produzir riqueza, de terem uma economia dinâmica, mas acho que Portugal tem tudo para, dentro do espaço da Europa, ser um país de sucesso, e estas conquistas que falamos destes 40 anos de democracia serem conquistas que vão ser reforçadas.